Bom dia, Brasil. Veja agora quais são os planos de destruição, depopulação, redução populacional falado por Bolsonaro em Davos. E agora recebemos a última e mais quente notícia, a mais recente, de que vão ser abertos covas em vários lugares no Brasil pelo Exército. Isso foi ordem de Bolsonaro. Onde está o resultado santo do jejum do dia 5 de abril e da oração feita, anunciada por Bolsonaro? É correto ele mandar abrir covas ao invés de crer em Jesus, crer na sua palavra, na oração e no jejum que ele disse acreditar e ter fé? Jamais. Se ele segue a nova ordem, a ordem dos príncipes das trevas desse mundo, seria válido este jejum, esta fé que ele disse? Reflita, Brasil, se é lícito você ter o risco de perder os seus entes queridos, os seus familiares, seus irmãos, mãe, pai, marido, mulher, esposa, avô, avós, tio, a sua família querida que Jesus construiu, que Deus construiu como sendo a imagem e semelhança de Deus? Seria este o povo, o Brasil melhor, o mundo melhor que você escolheu quando você votou em Bolsonaro, quando você votou nesses políticos todos? Eu não estou falando somente da direita, mas também da esquerda. Todos esses que não resolveram absolutamente nada. Chegou a hora do Brasil abrir os olhos. Chegou a hora, Brasil, de você refletir, raciocinar. É inteligente você aceitar sites, canais do YouTube que falam sobre a destruição do mundo, a redução populacional, a nova ordem mundial, as cartas Illuminatis, as cartas e documentos do Wikileaks, o canal do Tiago Lima, que é Despertai, que ele fala que não tem jeito para a humanidade. Você acredita nisso, Brasil? Eu não acredito. Eu acredito que vai haver uma saída, vai haver sim salvação para aqueles que confiam no Deus justo, no Deus do amor, no Deus da família, no Deus que é anti-redução populacional, no Deus que criou e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. E a ordem deste mundo, o príncipe desse século, o Deus da maldade, as pessoas iludidas, abestalhadas, bestificadas, fanatizadas, imbecilizadas pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Instagram, o estragando, né, a sua mente, sua consciência. Essas pessoas acreditam que não tem jeito. Essas pessoas acreditam em homens, em mulheres, e a Bíblia diz, o Senhor diz claramente, muito abertamente acerca desse assunto: maldito é o homem que confia no outro homem, mas bendito é aquele que acredita, que confia no Senhor. Então, Brasil, vale a pena, né, eu ser um cara adepto ao coitadismo e dizer: não, Deus ouviu a oração do Bolsonaro, Deus ouviu, olha só, o sacrifício do jejum dia 5. Sim, pessoas ali foram abençoadas, mas nem todos, porque eles estão orando para que volte o sistema antigo, o sistema corrupto, falido, caído, que não te trouxe felicidade, não te trouxe liberdade da vida financeira, não te trouxe liberdade da vida secular deste mundo. Somente te escravizou e deixou você viciado em dinheiro, em tecnologia, em redes sociais burras, em povos que mais criam guerra, ódio, intolerância, xenofobia, vingança do que qualquer outro povo que já se passou. E este povo é mais perigoso ainda, esse sistema é muito mais perigoso ainda, que se passa como sendo um sistema cristão. Um povo cristão que diz que você votou, que você escolheu um homem escolhido por Deus, e ainda só porque ele tem um nome de Messias. Muito sugestivo, né, Brasil? Jamais. Esses homens foram levantados pelo príncipe desse século. E veja o resultado, veja os frutos. Você conhece a apresentação da árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. Olha só o que eles estão querendo fazer. Paulo Guedes diz que os pobres do Brasil são os culpados pela destruição da natureza.
Bolsonaro diz que quem nasce na favela não tem condições nenhuma de ser um cidadão de bem, ou seja, vai ser um verme, vai ser um vírus para o planeta Terra só porque é pobre. E Jesus disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora aquele que vem a mim, seja pobre, rico, seja negro, branco, amarelo, vermelho. Então, por aí você vê a diferença, quem é de Deus e quem não é, Brasil. Olha só a última notícia triste, e é uma calamidade se você continuar aceitando essas palavras que dão legalidade à sua própria destruição, Brasil. Jamais dê legalidade a esses sites, essas teorias de conspiração do final do mundo, teoria de destruição do mundo. Onde já se viu você deixar de crer em Deus, na palavra de Deus, para acreditar em homens mentirosos, satanistas, doentes por dinheiro, inimigo do pobre e da viúva? Jamais aceite isso, Brasil. Você deve clamar ao Deus vivo, o Deus verdadeiro, para que seu ente querido, a sua família, os seus amigos não vão para as covas que eles estão abrindo no Brasil todo. Eu vou colocar aqui documentos, é urgente, isso aí é uma emergência, você tem que clamar, sair da sonolência, do engano. Eles roubaram a sua percepção através de Facebook, através de Twitter, através de inteligência artificial e demonial, e satanasática. Você não deve aceitar o engano, o dizer tá tudo bem, não vai acontecer nada, comigo não vai pegar nada, comigo esse vírus não me atinge. Jamais. Todo mundo está suscetível à morte, à doença, à praga. Não deixe que o demônio, o mal, as pessoas roubem a sua percepção. Quando é que você tem a percepção roubada? Quando você deixa de orar, de acreditar, de falar palavras bonitas, positivas e que dão vida. Não diga palavras negativas, palavras de aceitação, como você estivesse aceitando a morte, o vírus, a legalidade da destruição da terra, confirmando como se fosse o plano de redução populacional feito pelos homens maus desta terra, que Jesus disse que vai tirar o reino da mão deles. É uma promessa, é o Deus que nunca falhou. Está falando com você, Brasil. Veja Mateus capítulo 21, verso do 40 ao 45. Veja o que diz lá, é muito importante isso aí. Deus está tirando o reino da mão dos maus nesse momento. E o mal, o diabo, o inferno, os Estados Unidos não aceita perder essa guerra, essa batalha para os filhos de Deus, para a palavra de Deus, para Jesus que vai vir assumir o governo da terra sim. Jesus está vindo, está tirando este reino maldito, este reino injusto, que é inimigo da viúva e do órfão dele. Jesus disse, Deus disse, ai daqueles reis, ai daqueles príncipes que fazem leis contra a minha viúva e o meu órfão, contra os necessitados. Olha só Deus falando em Isaías 10, gente, não deixa de acreditar, porque a hora é vinda, as covas estão sendo abertas, quem sabe essa cova foi preparada para você. Há uma sentença de morte verdadeira aberta, covas, a sentença de morte verdadeira está determinada, está começando a querer tomar forma. Veja que o canal do Vagnão mentiu quando ele disse que havia uma sentença de morte, que Bolsonaro ia ser usado por Deus para tirar o povo da cova. Não, Deus está mostrando que Bolsonaro está sendo usado para colocar você na cova. Ele fez toda essa disfarce, toda essa maracutaia política, dizendo que era crente, dizendo que foi em Israel, se batizou no Rio Jordão, no mesmo rio que Jesus se batizou, só para te enganar, Brasil. Agora ele é o principal servo, o principal cavaleiro dos Estados Unidos, país satanista, como Daciolo havia falado, e agora ele perdeu a mensagem, ele está distraído com o coronavírus, perdeu a mensagem verdadeira que tem que ser dada ao Brasil. Por isso eu estou aqui para fazer o Brasil, para você acordar, para fazer você acordar do sono da indolência, o sono do pecado, o sono do engano. O mal, o príncipe dessas trevas, jogou nos seus olhos, no seu nariz, nos seus ouvidos, coisas para mudar os seus sentidos e você se distrair com coisas que não é para você prestar atenção, não é para dar atenção. Você está com o seu olfato espiritualmente contaminado, você está com o seu paladar, com a sua audição, com a sua visão, com o seu pensamento
espiritualmente contaminado com as coisas que não são de Deus? Por que você deixou de buscar a Deus e confiar em Deus, Brasil? Por que você deixou de confiar em Deus e confia em riquezas, em tecnologia, em redes sociais, em fofoca, em mentira de políticos, de homens corruptos, mentirosos, falsários, fabricantes de fake, farsas e mentiras, enquanto aquele que diz a sua palavra, na sua boca não foi achado engano, na sua mente e nos seus olhos não foi achado engano algum, e você deixou de acreditar na palavra verdade para acreditar na mentira. Brasil, estão sendo abertas covas. É muito urgente, é emergente esse assunto. Muitos poderão ser pegos de surpresa. Ainda há tempo de você clamar de verdade, Brasil. Ainda há tempo de você levantar suas mãos para os céus e pedir misericórdia e salvação do Deus vivo. Eles querem tirar a sua vida, enquanto Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Deus disse em Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus é fiel. A palavra do homem cai por terra. A palavra do homem é mentirosa. A palavra do homem não tem sustento, não tem força, não tem fundamento. A palavra de Deus é eterna. Passarás os céus e a terra, Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar, porque a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois gumes. Hebreus 4, 11 e 12. Deus, Brasil, quer te salvar. Não acredite em previsões de destruição. Não acredite que o mundo vai acontecer isso ou aquilo. Acredite que Jesus está contigo nessa terra, ou aqui, ou no céu, ou em qualquer lugar. Ele está contigo. Deus disse: no dia da aflição, no dia do clamor, do sofrimento, clame o nome e será salvo. Clame pelo nome dele e você será salvo no Brasil. Há muitas promessas na palavra de Deus e é hora dele mostrar essas promessas na sua vida, na prática. Ele disse: não temas 366 vezes. Era para ser 364, mas ele lembrou-se do ano bissexto, que nem tem no calendário judaico. Então foi feito para você essa palavra: não temas, Brasil, e para todos os países que têm um calendário lunar, e o calendário solar, e o calendário nosso do Ocidente de 366 dias no ano bissexto. Brasil, abre os olhos, é chegada a hora. Eles estão querendo enfiar através de estatísticas, de notícias diabólicas manipuladas pelo inferno e por pessoas do mal desse governo. Eles querem enfiar na sua mente que o pico da doença, o pico teve vários picos e não funcionou. O pico da doença, o pico das mortes, os picos das contaminações. Brasil, isso são demônios e homens maus espalhando criminalmente o vírus do corona. Não acredite, não aceite essas mensagens de pico, porque Deus está livrando o Brasil desses picos várias e várias vezes. O inferno tem investido poder, força, armas de todos os tipos contra você, contra a vida, contra a imagem e semelhança do Deus vivo, que é a família. Então, portanto, Brasil, não aceite isso. Não aceite essa derrota do inferno. Não aceite. As religiões estão falando baseado na confiança. Em Bolsonaro, eu falo baseado na palavra do Deus vivo. Não acredite neles, não acredite no pico da doença, não acredite na doença, acredite em Deus. Se previna, sim, desses demônios que espalham as doenças no mundo sem explicação. No meio da favela da Rocinha não pegou nada, mas está no meio das pessoas que praticam a palavra do governo, a palavra do mal e do sistema. Os homens que estão acreditando nos outros homens, informantes do inferno, de demônios, informantes daqueles que servem aqui a Deus. Eles simplesmente estão fazendo a destruição das pessoas pelo vírus e pela manipulação de seus pensamentos. Você está acreditando naquilo que Deus não permitiu, não aconselhou, não te apresentou como sendo algo para se acreditar. Brasil, abre os olhos, é urgente, estão abrindo covas
para milhões de pessoas. Essas covas que eles estão abrindo será para o próprio demônio cair nelas. Se você acredita, Brasil, não deixe, não aceite que os nossos brasileiros venham morrer de situações desconhecidas e depois falam que é o vírus corona e não é. Não é. As mortes estão sendo provocadas de outras maneiras, com outras situações. Não acredite na imprensa, não acredite nas religiões, nas igrejas, em homens que você sente que não está falando a verdade nem a palavra de Deus. Para você sentir e também receber a revelação de Deus do que é verdade ou é mentira, busque Ele, o Deus da verdade. Se você busca o Deus da verdade, a mentira não tem poder nenhum sobre você. A mentira não tem poder sobre aqueles que creem no Deus da verdade. O Deus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não aceite, Brasil, que eles venham abrir covas para levar os seus entes queridos, nossos brasileiros. Não aceitamos mais, chega! Em nome do Senhor Jesus, o Deus vivo, isso vai parar, isso vai acabar, isso vai se finalizar, vai cessar. Em nome de Jesus, o Brasil é o país diferente de todos os outros países do mundo. O Brasil é o Deus, o Brasil é a terra que Deus escolheu, é a terra que Deus abençoou. Mesmo assim, você sabe que tem que lutar. Mesmo assim, você sabe que você tem que orar e clamar. O Brasil foi usado por Deus para transformar Israel em uma nação independente, em um país independente. Deus usou um voto de um brasileiro para transformar, unânime foi esse voto, para transformar Israel em uma nação, como Deus havia prometido. Brasil, confie e busque. É a última hora. Não aceite que o governo, o mal, o inferno, as pessoas enganadoras levem seus entes queridos para a cova. Estão sendo abertas milhões de covas. Eu vou colocar vídeos aqui. Acompanhem atenciosamente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Brasil.